Vamos analisar sobre geração. Jesus disse: não passará esta geração. Que geração? A geração da figueira. Quando foi que ela brotou? Em 48. Quantos anos é uma geração hoje, nessa nova nomenclatura profética? 80 anos. Figueira brotou quando? Em 48. Faz a conta aí, eu não vou falar nada não. Nós estamos à beira do maior acontecimento da história da humanidade. O arrebatamento da igreja. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, eu fui marcado aí nessa postagem em que o pastor Napoleão Falcão supostamente está prevendo uma data para o retorno de Jesus, baseado na questão da geração. Quanto dura uma geração? Aí ficou a pergunta no ar. O pastor Napoleão Falcão falou heresias? É porque ele já esteve no centro de uma polêmica em uma fala que ele falou em um podcast, e a gente até noticiou isso aqui, tá certo? Em podcast, o pastor Napoleão fala algo que, aos olhos de alguns exegetas, foi antibíblico. Eu coloquei este vídeo aqui, peço a você que depois dê uma olhadinha neste vídeo, porque aqui eu faço uma análise crítica contra a fala do pastor Napoleão Falcão, tá bom? Está aí no canal, eu vou deixar o link na descrição. Mas este vídeo em questão, ele fala sutilmente sobre geração, dizendo que seria essa a última geração, e faz uma leve suposição da eminência do retorno de Jesus Cristo, e é isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Eu peço toda a sua atenção, mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Queria convidar você também a ser membro deste canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Dê aí este voto de confiança ao trabalho do Pedrosa. Amém? Pronto. Aqui no Chico Gospel fizeram uma matéria justamente falando sobre essa fala polêmica do pastor Napoleão Falcão. Tá aqui, ó. O pastor Napoleão Falcão soltou um alerta profético impressionante durante a convenção da DPERUS em São Paulo, citando a geração, né, da figueira. Ele desafiou os obreiros a fazerem a conta, né? Faz a conta aí, 1948 mais 80. No caso, uma geração duraria 80 anos. Então, fazendo um trocadilho de palavras, ele praticamente ali queria estabelecer uma data para a volta de Jesus, né? E prossegue dizendo: estamos à beira do arrebatamento. Napoleão também citou as 30 mil ogivas nucleares que podem destruir o mundo 42 vezes. Isso aí ele já falou tantas vezes, irmão. Tantas vezes sobre isso. Então, tá aqui a matéria do Fuxico Gospel. Inclusive, ele até respondeu aqui. Essa matéria tá aqui, ó, Napoleão Falcão oficial. Ele diz assim, ó: eu falei da proximidade que nos encontramos deste evento. Os sinais evidenciam, jamais marcarei a data porque a Bíblia não diz. Então ele está falando sobre a eminência da volta de Jesus Cristo com base nos sinais. Ele não está marcando data, diz ele aqui no comentário. Aí alguém respondeu aqui, ó: até porque arrebatamento secreto não existe. Não é isso? Aí tem outro que falou algo relacionado com as pregações do Napoleão Falcão. Esse comentário aqui está dizendo assim, ó: lembra, Napoleão Falcão, da sua pregação em 2010, lá nos Gideões Missionários da Última Hora? Pois é, a sua tal eminência do arrebatamento não ocorreu. Sei que o senhor há vários anos é conhecido pelas pregações e focos teológicos na escatologia, mas sabemos que o arrebatamento não é uma questão ou realização literal. Ou seja,
esse internauta aqui está lembrando a Napoleão Falcão que ele vem falando dessa eminência do arrebatamento secreto, só que até agora não aconteceu. Há 16 anos atrás ele estava com esse mesmo discurso. Ele trouxe a mesma história, a mesma narrativa, a mesma imanência e nada aconteceu. E eu já percebi isso também. Da mesma forma que o internauta está falando aqui, eu também tive a mesma sensação que o Napoleão Falcão toca muito nesse assunto, mas até agora nada aconteceu. Então tá aqui o vídeo, tá certo? Eu gostaria até de dizer a você, informar, que quem quiser ver esse vídeo na íntegra, é só ir aqui, ó, na TV AD Perus do YouTube, tá certo? Esse vídeo foi postado há 2 semanas atrás, está com o título EBFO e Convenção Brasil 2026 Napoleão Falcão AD Perus, ok? E a frase, ele começa a dizer a frase polêmica aos 28 minutos e 55 segundos, eu marquei aqui para você ver, tá aqui marcado, ele começa a dizer essa frase aos 28 e 55, para quem quiser ver a fala aí. Para quem quiser ouvir a mensagem, também tá aí, beleza? Muito bem, tá aqui o vídeo, a gente vai analisar a fala dele. Ele fala 2 coisas polêmicas aqui, inclusive isso aqui é um corte do vídeo que eu produzi, tá aqui no canal, mas eu gostaria de usar esse corte aqui para você entender se ele falou besteira, se ele falou heresia. Vamos analisar a fala e tire suas próprias conclusões, beleza? Vamos para o vídeo da parte de cima e eu gostaria que você prestasse atenção. Vamos lá. Eu acho que, tu concorda, irmão Elias? Tu concorda comigo? Eu vou falar agora. Tu concorda que essa geração que está aí, esse rebanho que Deus te deu para pastorear, à luz da profecia, faz parte textualmente e analiticamente da última geração? Tu crê que já vai haver outra geração depois dessa ainda? Do jeito que as coisas estão indo? Vamos à palavra, vamos saber disso. Isaías 66:8. Deixa a palavra falar que é melhor. Vamos à palavra. 66:8. Leia, 1, 2, 3 já. Quem jamais ouviu a coisa, quem viu coisas semelhantes, qual seria fazer nascer uma terra de um só dia, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Emancipação nacional e política de Israel. Então ele está usando esse texto aí. Poderia nascer uma nação de um dia só? Ele está usando uma perícope, um texto isolado para falar do surgimento da nação de Israel em 1948, pelo voto de Minerva, né, e um brasileiro. Aí o que acontece? Textos isolados para dar base e sustentar aquilo que ele defende. Vai vendo aí, irmão. Vamos continuar. 14 de maio de 48. Agora vamos ver o que Jesus disse sobre isso. Mateus 24, 32 e 33. Vamos ver. Aprendei. Aí aqui, nesses 2 textos que ele leu, ele está colocando esses textos relacionados com a nação de Israel. Então ele relaciona a figueira florescendo. Quando vocês verem a figueira florescer, saibam que verão está pronto. Então a figueira é Israel, o verão é o retorno de Jesus. Está entendendo? E o versículo posterior ele diz assim, olha, quando vocês verem essas coisas, vocês sabem que já está perto as portas. Aí o que acontece? Ele vai relacionar isso tudinho aí na questão da geração com o retorno de Jesus Cristo. Dê uma olhadinha. Quem aqui ainda acredita no arrebatamento da igreja? Vamos analisar sobre geração. Jesus disse, não passará esta geração. Que geração?
A geração da figueira. Quando foi que ela brotou? Em 48. Quantos anos é uma geração hoje, nessa nova nomenclatura profética? 80 anos. Figueira brotou quando? Em 48. Faz a conta aí, eu não vou falar nada não. Pronto, é esse trecho aí que polemizou tudo. Ele quis dizer que depois do surgimento de Israel, em 1948, uma geração dura 80 anos. Tá vendo? Ele praticamente querendo, aliás, indiretamente, disse que Jesus Cristo voltaria em 2026, em 2028, né? Rapaz, é impressionante. Pelo que a gente entende, ele marcou uma data para a volta de Jesus, irmão. Eu posso estar enganado, mas pelo que ele passou aqui, dá a entender que ele quis estabelecer um tempo para o retorno de Jesus Cristo. Nós estamos à beira do maior acontecimento da história da humanidade. O arrebatamento da igreja, que eu prego isso há quase 60 anos e não vou deixar de pregar não. E ninguém deve deixar de pregar que Jesus Cristo vai voltar. Ninguém, nenhum cristão deve fazer isso. Só que devemos tomar todo cuidado para não causarmos terrorismo psicológico nas pessoas. Falando de eventos que estão relacionados com o futuro. E a gente não tem domínio sobre isso. Porque a fala do pastor Napoleão dá a entender que Jesus Cristo vai voltar em determinado momento, 80 anos depois do surgimento de Israel, que é a figueira florescendo na interpretação dele. Tá entendendo? Eu vou até repetir essa fala aqui, eu vou repetir essa fala de novo, vamos lá. Sobre geração. Vou repetir de Jesus novo. disse, não passará esta geração. Que geração? Sim. A geração da figueira. Quando foi que ela brotou? Em 48. Quantos anos é uma geração hoje, nessa nova nomenclatura profética? 80 anos. Figueira brotou quando? Em 48. Faz a conta aí, eu não vou falar nada não. 2028. 48 com 80, 2028, irmão. Quis dizer, na minha interpretação, ele quis dizer isso aí. Nós estamos à beira do maior acontecimento da história da humanidade. O arrebatamento da igreja, que eu prego isso há quase 60 anos e não vou deixar de pregar não. Estamos às portas, conforme 1 Coríntios 15, 52, vê lá. 1 Coríntios 15, 52. Somente até onde tem uma vírgula. 1, 2, 3 já? Outra vez? Outra vez? Pronto, você acabou de falar. Era atômica. Era atômica. Pronto. Era dos mísseis balísticos e das ogivas nucleares. Até porque Paulo não quis relacionar uma coisa com isso que ele está falando, né? O grego ali é átomos. Então, o que Paulo está falando ali, que o texto está se referindo à transformação, à ressurreição, tá certo? São dois eventos de uma vez só. Transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos. Isso vai acontecer no momento, rapidamente. O que Paulo está querendo empregar ali, quando usou a palavra átomo, ele está dizendo, olha, vai ser assim, ó. Num momento, um abrir e piscar de olhos, na era dos átomos, ou seja, algo surreal. A velocidade vai ser surreal. Velocidade de quê, Pedrosa? Da ressurreição e a transformação dos vivos. É isso que Paulo está querendo falar quando usou esta palavrinha grega, átomos. Chegou a hora do arrebatamento. São quase 30 mil ogivas nucleares que tem Estados Unidos, Coreia do Norte, China e Rússia. Somente 6 mil ogivas destrói o planeta Terra 30 vezes em 42 minutos. Está chegando a hora. 3 guerras vai acontecer.
Gog e Magog, Armagedon e Gog e Magog depois do milênio. Está chegando a hora. Essa geração não vai entrar num caixão para ser sepultada, mas será transformada e arrebatada para encontrar Jesus nos ares. Afirmações que, né, são afirmações, eu acredito que ele está fazendo isso tudo por fé, né? Quem crê no arrebatamento da igreja para esses dias, pela iminência, e eu enfatizo uma coisa para você. Agora, quando irmão, presta Jesus atenção. voltar, Presta você atenção. não vai ser arrebatado sozinho. Agora, Deus vai por quê? salvar toda a sua família e levar com você. Então, é um certo tipo de universalismo, irmão. Vocês entenderam o que ele falou aí? Que no dia do retorno de Cristo, tá certo? Para o arrebatamento secreto, segundo a interpretação pré-tribulacionista, Deus não vai salvar só você, mas vai salvar os seus filhos também. Se os seus filhos que são... você é crente, mas seus filhos estão no mundo, no dia que Jesus Cristo for arrebatar a igreja, se preocupe não, os seus filhos que estão lá no mundo vão ser arrebatados também. Deus vai salvar todos eles pelo fato de você ser crente. Vamos ver se tem base isso na Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. Uma palavra dessa é uma alegria para todos nós, não é não? Meu Deus do céu. Vai lá, 1, 2, 3 já. Com mais, bata no peito e diga, sou eu e a minha família. Vê, o que é que esse texto tem a ver com a questão da salvação da igreja, dos gentios? O que é que esse texto tem a ver com o arrebatamento, com a transformação? É um texto isolado do seu contexto. Porque se você olhar todo o contexto desse texto aqui, está falando sobre juízo. E nesse texto, o autor está interessado em falar do juízo de Deus para com aquela nação ímpia, aquela geração ímpia, e o amor de Deus depositado sobre a vida de Noé e sua família. Mas ele isolou o texto e deu novo significado ao texto, querendo dizer que no arrebatamento, Deus vai salvar o crente e os filhos do crente, seja lá onde eles estiverem, irmão. Se o tronco é santo, os ramos também os são. Deus não vai entregar sua família para Satanás. Ele vai salvar por causa das suas orações. É o quê, rapaz? Eu achava que a salvação era individual, irmão. Aleluia. Era Aleluia. 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 Levante as duas mãos para os céus. 1 minuto de glorificação a Jesus Cristo. Tá vendo? Aí o que acontece? Ele diz isso aqui no podcast, que eu vou deixar o link desse vídeo para você analisar a minha crítica que eu fiz contra a fala dele. E ele disse assim, ó, é rápido, irmão, é rápido, presta atenção aqui. Ó. Advogando o seguinte, que no arrebatamento Deus vai salvar a família dos crentes. Porque a Bíblia, se o tronco é santo, os ramos também são. Os crentes, a família dos crentes que estão fora da igreja, estão constante oração dos seus pais. Mesmo que tenha um filho que não está... Estão ali, mas a oração está comendo solto. Isso é muito forte. E Deus não é menino, irmão. Deus não é mesquinho igual a gente. A gente quer dogmatizar, a gente quer colocar Deus numa gaiola. Deus não é passarinho, não. Em gaiola, não quer dizer heresia também, a multiplicidade da graça do Senhor, ela abarca todos os atos redentores do Calvário, rapaz. A graça cresce com a prática e decai com o desuso. Quanto mais graça, mais pecados morrem. A graça não busca o perfeito, mas é onde está o imperfeito. Aí a guia agora é filosofar. Ele está filosofando aí, não é isso? E muito filosofar acaba caducando, irmão. Acaba caducando. A graça busca Mefibosete lá na lata do lixo e traz para sentar na mesa do rei. E por que não buscou Demas, que amou o presente século e abandonou Paulo? Essa é a graça. Então Deus não é menino. Ele não vai perder para Satanás. Olha, hoje nós somos 8 bilhões
e quase 8 bilhões e meio de pessoas espalhadas em 5 continentes. Muito bem. Hoje, 1,5 bilhão se diz cristão. E 6 bilhões, quase 7 bilhões não são. Tu acha que Deus vai perder esse povo, irmão? Nessa questão religiosa que a humanidade vive? Deus tem Universalismo. mecanismos legais Universalismo para salvar na as veia. pessoas. Deus não é menino, não é criança, não é universalismo na limitado. veia. O prazer, Deus não tem nenhum prazer que o homem morra sem salvação. Nenhum prazer. Isso não alegra ao Senhor. O homem foi criado pelas suas mãos. Foi as suas mãos que ele fez. Eu estou advogando o seguinte. E aí, o que é que você acha? Você concorda com a fala do Napoleão Falcão? Deixe seu comentário aí, irmão. Na minha opinião, ele caducou nas palavras, naquilo que falou. Tenho muito respeito por ele, pelo fato dele ter essa idade. Já tirei fotos com Napoleão, já estive em cruzadas quando eu pertencia ao movimento pentecostal, já estive em cruzadas com ele. Tá entendendo? Já tive vários CDs de pregações do Napoleão. Hoje, né? Minha teologia é mais apegada à reformada. Aí o que acontece? O que ele falou, você pentecostal, o que Napoleão falou aqui, tem base bíblica? Não, mas por favor, me tire essa dúvida, você pentecostal. São 2 falas que ele falou sobre a questão da geração, com base em porções das escrituras isoladas, falando sobre a figueira florescendo. Ele relacionou isso aí com Israel, 1948, relacionou também a questão da geração no contexto atual, que dura 80 anos, então 1948 com 80, 2028. Tá entendendo? O que é que você acha disso? Você acha saudável esse tipo de pregação? Ele foi feliz naquilo que falou? Ou ele queria dizer uma coisa e acabou dizendo outra? Tropeçou em palavras, né? E nessa teologia que ele está trazendo aí, que essa teologia é nova. Essa teologia é nova. Porque, pelo que eu sei, a salvação é individual. Né? O fato de eu estar orando pelo meu filho que vai dizer que ele está salvo, não. Ele tem que perseverar até o fim. Eu tenho que perseverar até o fim. Tá certo? Deus me sustenta, mas eu estou ali perseverando. Não é isso? Então, essa fala do Napoleão Falcão, ela tem base bíblica? O fato da pessoa estar orando pelos seus filhos serão salvos no dia do arrebatamento da igreja? Qual a sua opinião? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso tudo. Uma vez mais, eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.